Meus irmãos, boa tarde, a paz do Senhor, paz de Cristo para quem está entrando nessa transmissão ao vivo, nessa tarde de quinta-feira. Quero deixar uma palavra com os irmãos. O YouTube eu acho que não notificou, mas não tem problema nenhum, a mensagem vai ficar salva, gravada aqui no canal. E a Bíblia ela vai dizer assim lá em Lucas, capítulo 22, no versículo 62. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Pedro nega Jesus, mas poucas horas antes, ele tinha afirmado a sua fé e ele disse, olha, para onde você for, eu irei. Se você for preso, eu irei. Se for para morrer, eu também morrerei. E Jesus fala, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E Pedro nega Jesus e ele chora amargamente. Talvez tenha sido esse o pior momento da vida dele. E talvez tenha sido essa a pior atitude de Pedro, né? Com certeza, foi um momento de fundo do poço, de decepção total. E eu acho que Pedro é um personagem muito interessante, porque eu sempre digo que todo mundo tem um pouquinho de Pedro, né? Pedro não é aquele personagem politicamente correto da Bíblia, né? Podemos dizer assim. Ele é um personagem cuja Bíblia evidencia os seus erros, evidencia as suas falhas, o seu temperamento, as suas atitudes impulsivas, né? Pedro era literalmente 8 ou 80, né? 8 ou 80. Ou ele tomava uma atitude muito espiritual e agia muito na revelação, quando ele vira para Jesus e Jesus questiona, né? O que dizem que eu sou? E ele fala, na revelação, ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outros momentos ele é usado pelo adversário e Jesus o repreende, né? Então, ele era muito extremo. E nesse momento que ele nega Jesus, o mundo dele desaba, né? O mundo dele desaba e ele podia ter ficado travado naquela negação. Aquilo poderia ter destruído a vida dele, ele poderia ter apostatado da fé, abandonado. De fato, né, o que ele aprendeu ao longo daqueles 3 anos em que ele esteve com Cristo, onde ele viu Jesus operando, mudando as coisas, Jesus fazendo milagres, sabe? E ele poderia ter abandonado aquilo tudo. E ele até tentou. Quando Jesus morre, ele foge para a Galileia, tenta voltar à vida de pescador, mas o Senhor vai lá e se encontra com ele. Irmãos, eu vejo, lendo esse texto e trazendo para a nossa vida, nós às vezes travamos nos fracassos, né? Aquele foi um fracasso de Pedro. E quantos fracassos nós temos ao longo da nossa vida? Quantos fracassos nós vivemos, né? De um divórcio, de uma separação, de dissolução de uma família, de a destruição de uma carreira profissional, a falência de uma empresa, de um negócio que você montou. Fracassos que, se nos mostrarmos fracos, né, diante desse fracasso, ou diante dessa adversidade, nessa impossibilidade, dessa luta que se levanta, esse obstáculo da vida, nós vamos travar. Pedro poderia ter parado ali, né? E a palavra fala que ele saiu, ele chorou amargamente por ter traído Jesus, por ter negado a fé. Mas não foi ali o fim da história. Aquele ali não foi o fim da história de Pedro. O Senhor ele tem a capacidade de fazer isso na nossa vida. E fez na vida de Pedro, de pegar um ponto final e puxar uma perninha e fazer de um ponto final uma vírgula e reescrever a nossa história. Ele faz isso. Esse mesmo Pedro que negou Jesus foi um dos maiores apóstolos dentro do colégio apostólico da igreja do primeiro século. Esse mesmo Pedro que negou Jesus foi o Pedro que escreveu uma epístola, cujos ensinamentos ali dados da parte do Senhor, entregues a ele, escritos, são maravilhosíssimos, né? A profundidade, a riqueza. Então, Pedro teve uma segunda chance. Ele não ficou preso àquele momento ali onde ele chora amargamente, onde ele nega a sua fé, onde ele trai o Senhor, onde ele fracassa, né, totalmente, miseravelmente. Aquilo não prendeu. Muitas pessoas ficam presas a um fracasso e faz aquilo ali um checkpoint, um lugar que você fica ali e não sai mais, não avança, não prossegue, né? E essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que venhamos a prosseguir com Ele. Eu falei isso hoje de manhã, né? Levantai-vos, né? Ide-vos, não pareis, vós que escapaste da espada. Então, eu falei isso, de prosseguir, de seguir, de caminhar. Ontem também falei, quando eu falei que Deus vai te tirar da situação, o anjo ele ordena, né, ao mesmo Pedro, que, olha, fracassou aqui, Deus deu a ele condições, a fé dele amadurece, lá na frente é preso.
E como eu disse ontem no texto na mensagem da noite, o Senhor vai lá e liberta ele da prisão e manda ele continuar seguindo. Quantas vezes Deus tirou Pedro do fundo do poço, de uma situação de destruição, de uma situação de impossibilidade, e disse: continua, não é o fim da tua jornada, não é o fim, né, da sua trajetória, né? E eu tô lendo aqui o comentário da irmã, a irmã botou: não é o fim, mas mata muitos sonhos. Deus tem poder para reviver sonhos, minha irmã. O Espírito Santo revive sonhos, ele tem poder, né? Os nossos sonhos, os nossos planos podem morrer, mas os planos de Deus, eles jamais podem ser frustrados. Os planos, os sonhos de Deus para nós são melhor do que os nossos próprios sonhos. Então é exatamente isso. Existem sonhos nossos que sim devem morrer, e o Senhor permite com que venha morrer. Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou sair um pouco de Pedro e dentro dessa questão que a irmã colocou, eu vou falar de José. Talvez José, quando ele sonhou que ele seria, né, o sol e a estrela, o sol e a lua e as estrelas se encurvavam diante dele, eu duvido se ele não pensou que ele seria o patriarca. Ele pensou: eu vou ser o patriarca da minha família. Embora eu não seja o mais velho, seja o mais velho Rubem, eu que serei o líder do meu clã, eu que vou ser o líder da minha família, eu vou ser grande, eles vão precisar de mim, eles vão se dobrar diante de mim porque o Senhor vai me exaltar. Esse era o sonho de José. Esse sonho de José morreu, foi enterrado a partir do momento que ele foi lançado naquela cisterna e vendido para uma caravana ismaelita. Então aquele sonho de José morreu. Só que os sonhos de Deus eram muito mais elevados. Deus não queria José como governador da sua casa, mas governador do Egito inteiro, o provedor do pão. Que é um outro exemplo, Jacó. Jacó rouba, entre aspas, a bênção, né? Toma a bênção da primogenitura e ele pensa: olha, agora tá tudo certo, vou ser também aqui o líder da minha família, né? Só que Esaú se revolta e diz: olha, eu vou te matar. No dia que meu pai morrer, eu te mato, porque você me roubou a bênção. E Jacó foge. O pai dele, a mãe dele manda ele fugir, ele foge. Ele vai embora para um outro território. E todos os planos dele, tudo aquilo que ele tinha sonhado, morreu naquele dia. Os sonhos dele morreram, na verdade, naquele dia. Só que Deus tinha sonhos muito maiores. Então é isso. Não é o fim, mas mata muitos sonhos. E que bom que mate sonhos. Que bom, porque não são os nossos sonhos, mas são os sonhos de Deus. Esses são os sonhos que importam. E outra, se alguns sonhos nossos eram necessários, né? Se alguns sonhos nossos são sonhos de Deus também e morreram, Deus pode reviver sonhos. Não podemos limitar o poder e o agir de Deus, a grandeza dele, de forma alguma. Não podemos assinar declarações de incredulidade aqui no chat, nos comentários, nas nossas orações, nos nossos pensamentos. Não, repreenda isso. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Deus, ele faz um ponto virar vírgula. Ele reescreve a nossa história. Um fracasso não é o fim. Não é o fim. Olha a decepção que aquele homem teve. Ele estava decepcionado consigo mesmo. A maior decepção foi por conta das atitudes dele, as escolhas. A escolha dele pôs tudo a perder. A decisão dele destruiu a vida dele, sabe? Ele destruiu a sua própria vida. Quantos de nós destruímos a nossa própria vida? Né? Que eu estou com os irmãos, com a Sandra, né? com o Antares, com a Cláudia, a Andressa aqui no chat ao vivo, a Cláudia, né? E quantos de nós, irmãos, destruímos as nossas vidas com decisões erradas, com atitudes precipitadas? Quantas vezes nós, sabe, quebramos a nossa aliança com Deus, traímos o Senhor e falamos: cheguei ao fim, eu mesmo fui culpado por isso tudo. Eu não posso culpar ninguém, fui eu que tomei essas atitudes. E mesmo assim, o Senhor, pela sua infinita misericórdia, que são a causa de nós não sermos consumidos, ele vem e ele muda todo o cenário. Ele reescreve a nossa história de novo. Mesmo quando a gente pensa que a gente chegou no poço, né, no fundo do poço, no ponto final, no fim do caminho, do trilho, ou qualquer expressão que você quiser, Deus, ele refaz. Então confia, tá bom? Não deixe o inimigo colocar coisa na sua cabeça. Um fracasso de fato não é o fim. Pedro era extremamente cabeçudo, como eu sou cabeçudo, como quantos de nós são, né? Cabeçudos, teimosos, né? Impulsivos, agem na razão. Eu sou assim, igualzinho a Pedro. Mas o Senhor foi lá e mudou todo o cenário da vida daquele homem. Se transformou um grande servo de Deus.
se transformou em um homem usado pelo Senhor. E a história dele poderia ter acabado ali, como a de Judas acabou. A de Judas acabou ali. Jesus ainda falou: é isso mesmo? Então faça lá o que você veio fazer. E a história de Judas acabou ali. A de Pedro poderia ter acabado. Judas traiu Jesus. Pedro também traiu. Pedro negou. Judas também negou. Mas houve, né, o arrependimento. Ele chorou amargamente. E houve a restauração de Deus na vida daquele servo. Como eu creio que haverá na sua vida, na nossa vida. Que Deus te abençoe nessa tarde. A paz do Senhor Jesus.